Ela entrou naquele galpão cheio de homens implorando por uma chance de emprego. Riram na cara dela. O dono apontou o dedo bem no rosto dela e gritou: "Se você consertar esse caminhão em 10 minutos, a oficina é sua." Ninguém acreditava que ela conseguiria. Mas quando o motor ligou e a verdade começou a aparecer, todo mundo ficou em silêncio. E quando descobriram quem ela realmente era e o que aquela oficina tinha feito com a família dela, não teve uma pessoa que não chorou. Elisa Durães empurrou o portão enferrujado da oficina Imperador Máquinas Pesadas e sentiu o peso de 30 olhares caindo sobre ela como pedras. O galpão era gigantesco, com caminhões Komatsu do tamanho de prédios estacionados em fileiras, e o cheiro de óleo diesel misturado com suor masculino tomava conta de tudo. Ela carregava uma caixa de ferramentas enferrujada na mão direita e uma mochila rasgada nas costas. Os pés doíam de tanto caminhar debaixo do sol, mas a dor maior estava no peito. Sua filha Valentina estava internada num hospital a 40 quilômetros dali, e os médicos tinham sido claros. Sem a cirurgia em 30 dias, não haveria mais nada a ser feito. O primeiro mecânico que a viu largou a chave de boca no chão e cutucou o colega do lado. O segundo parou de trabalhar e começou a rir. O terceiro gritou para os outros: "Ei, pessoal, vem ver isso aqui." Em menos de 1 minuto, um grupo de homens de macacão se formou na entrada do galpão, todos olhando para Elisa como se ela fosse uma aberração de circo. Um deles cruzou os braços e cuspiu no chão, bem na frente dos pés dela. "Perdeu o caminho, querida", zombou um mecânico gordinho, arrancando risadas dos outros. "O salão de beleza é do outro lado da cidade." Elisa não respondeu. Apertou com mais força a alça da caixa de ferramentas que pertenceu ao pai e continuou caminhando em direção ao escritório que ficava no fundo do galpão. Cada passo que dava, as piadas ficavam mais altas, mais cruéis, mais humilhantes. Alguém gritou que ela devia estar procurando marido. Outro disse que mulher só servia para uma coisa, e não era mexer em motor. Um terceiro sugeriu que ela voltasse para a cozinha antes que quebrasse uma unha. Ela engoliu cada palavra. Engoliu a vontade de chorar, de gritar, de sair correndo daquele lugar. Porque toda vez que a dor da humilhação apertava, ela lembrava do rosto de Valentina naquela cama de hospital, pálida, magra, com tubos entrando e saindo do corpinho frágil. "Mãe, você vai conseguir", a menina tinha sussurrado naquela manhã, antes de Elisa sair. "Eu sei que você vai." O segurança da entrada se colocou na frente dela, bloqueando o caminho com o peito estufado. Era um homem enorme, com cara de poucos amigos e um sorriso debochado nos lábios. "Onde você pensa que vai?" "Preciso falar com o responsável pela oficina. Vim pedir emprego." O segurança olhou para ela de cima a baixo, depois olhou para a caixa de ferramentas e soltou uma gargalhada tão alta que ecoou pelo galpão inteiro. "Emprego? Emprego de quê? Aqui não é lugar para mulher, moça. Vai procurar emprego de faxineira em outro canto." "Sou mecânica", Elisa disse com a voz firme, apesar do coração disparado. "Especializada em máquinas pesadas. Trabalhei a vida inteira com isso." O segurança se virou para os mecânicos que assistiam à cena e gritou: "Ei, rapaziada, essa aqui diz que é mecânica, mecânica de máquina pesada." A explosão de risadas que veio foi tão violenta que alguns homens se dobraram, segurando a barriga. Um deles fingiu desmaiar de tanto rir. Outro batia palmas em câmera lenta, como se estivesse aplaudindo um palhaço. Foi nesse momento que ele apareceu. Gustavo Imperador desceu a escada do escritório com passos lentos, calculados, como se o mundo inteiro devesse parar para admirá-lo. Vestia uma camisa social cara, relógio que brilhava mesmo naquela luz suja de galpão, e tinha o tipo de sorriso que faz qualquer pessoa sentir nojo. Era o dono da oficina, herdeiro de um império construído pelo pai, mas que nunca havia tocado numa ferramenta na vida. Todos sabiam que ele era incompetente, arrogante, cruel, mas ninguém tinha coragem de dizer isso em voz alta. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, fingindo curiosidade. "Por que todo mundo parou de trabalhar?" "Chefe", o segurança respondeu entre risos. "Essa mulher aqui diz que quer emprego de mecânica." Gustavo parou no meio do caminho e olhou para Elisa como se estivesse olhando para um inseto.
Os olhos dele subiram e desceram pelo corpo dela, avaliando, julgando, desprezando. Depois, ele soltou uma risada curta pelo nariz e caminhou até ficar a menos de 1 metro de distância. Quem deixou essa mendiga entrar na minha oficina? As palavras saíram da boca dele como veneno, e Elisa sentiu cada letra perfurando o que restava da sua dignidade. Os mecânicos ao redor explodiram em gargalhadas novamente, alguns repetindo a palavra mendiga, como se fosse a piada do ano. Não sou mendiga, Elisa respondeu, erguendo o queixo. Sou mecânica e sei consertar qualquer máquina que estiver nesse galpão. Gustavo deu um passo para frente, invadindo o espaço dela, tentando intimidar. Mecânica? Você? Ele apontou o dedo indicador bem na cara dela, quase tocando o nariz. Suas mãos nem conseguem segurar uma chave de fenda direito. Olha só para você. Parece que saiu de um lixão. Minhas mãos consertaram mais motores do que todos esses homens juntos. Elisa respondeu sem recuar 1 centímetro. Me dá uma chance e eu provo. O galpão ficou em silêncio por 1 segundo. Ninguém esperava que ela respondesse assim. Ninguém esperava que uma mulher daquele tamanho, daquela aparência, tivesse aquela coragem nos olhos. Gustavo ficou vermelho. Não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por alguém que ele considerava inferior. Abriu a boca para mandar expulsá-la, mas algo no olhar dela fez ele mudar de ideia. Era uma faísca. Uma determinação que irritava profundamente. Quer provar? Ele disse com um sorriso maldoso se formando no canto dos lábios. Então prova. Ele se virou e apontou para um canto do galpão, onde um caminhão Komatsu gigantesco estava parado, coberto de poeira. Era uma máquina monstruosa, com rodas do tamanho de uma pessoa adulta, usada em mineração pesada. Aquele caminhão estava parado há meses porque nenhum mecânico conseguia descobrir o defeito. Vê aquele caminhão ali? Gustavo disse alto, para que todos ouvissem. Está parado há 5 meses. Ninguém consegue fazer essa porcaria funcionar. Elisa olhou para o caminhão. Era imenso, intimidador, o tipo de máquina que assustaria qualquer pessoa comum. Mas ela não era uma pessoa comum. Era filha de Antenor Durães, o homem que consertava o que ninguém mais conseguia. Se você consertar esse caminhão em 10 minutos, Gustavo continuou, agora com a voz cheia de teatro, eu dou a oficina inteira para você. O galpão explodiu em gargalhadas. Mecânicos se apoiavam uns nos outros para não cair de tanto rir. O segurança batia na própria coxa, vermelho de tanto gargalhar. Alguém gritou que deviam filmar aquilo para postar na internet. Outro disse que ia ser o maior vexame da história. Tem minha palavra, Gustavo completou, abrindo os braços como se estivesse fazendo uma promessa solene. Na frente de todas essas testemunhas, Tadeu, o encarregado e braço direito de Gustavo, se aproximou com um cronômetro na mão e um sorriso de escárnio no rosto. Posso marcar o tempo, chefe? Marca. Quero ver essa palhaçada de perto. Elisa olhou ao redor. Viu os rostos debochados, os sorrisos cruéis, os olhares de desprezo. Viu homens que a julgaram sem conhecer sua história, que a humilharam sem saber pelo que ela estava passando. E por um momento, uma pequena parte dela quis ir embora. Quis fugir daquela humilhação e nunca mais voltar. Mas então ela colocou a mão no bolso e sentiu a foto de Valentina. Aquela foto que ela carregava para todo lugar, tirada antes da menina adoecer, quando ainda corria e brincava e tinha cor nas bochechas. E lembrou da voz fraquinha da filha naquela manhã. Mãe, você vai conseguir. Elisa ergueu os olhos e olhou diretamente para Gustavo. O galpão inteiro ficou em silêncio esperando a resposta dela. Os segundos pareciam durar horas. O ar estava pesado, tenso, carregado. Aceito. A palavra saiu firme, clara, inabalável. E pela primeira vez desde que ela entrou naquele galpão, ninguém riu. Porque havia algo na voz daquela mulher que fez todos entenderem. Ela não estava brincando. Gustavo engoliu seco, mas manteve o sorriso arrogante. Tadeu, começa a contar o tempo quando ela tocar no caminhão. Elisa caminhou em direção àquela máquina gigantesca, sentindo os olhares de 40 homens queimando suas costas. O coração batia forte, as mãos tremiam de leve, mas ela não parou, porque desistir não era uma opção. Nunca foi. E enquanto se aproximava daquele caminhão que ninguém conseguia consertar, ela sussurrou baixinho só para si mesma.
Pai, me guia. Pelo amor da sua neta, me guia. O cronômetro foi acionado. Os 10 minutos mais importantes da vida de Elisa Durães tinham começado. O cronômetro começou a correr e Elisa sentiu o peso do mundo inteiro sobre os ombros. O caminhão Komatsu era uma montanha de metal, com rodas que chegavam na altura do peito dela e um motor do tamanho de um carro pequeno. 40 homens formaram um semicírculo ao redor da máquina, alguns com os braços cruzados, outros já tirando o celular do bolso para filmar o que todos acreditavam ser o maior vexame do ano. Tadeu balançava o cronômetro no ar como se fosse um troféu. 9 minutos e 50 segundos, ele gritou com a voz cheia de deboche. Aproveita bem, queridinha. É o tempo que você tem antes de sair daqui chorando. Elisa ignorou. Subiu na lateral do caminhão usando os degraus de metal e alcançou a parte superior onde ficava o compartimento do motor. Quando abriu a tampa, que pesava mais de 100 quilos, alguns mecânicos pararam de rir. Não esperavam que ela soubesse nem onde ficava o motor, muito menos que conseguisse abrir sozinha. Olha só, um deles zombou. A boneca sabe abrir o capô. Já é mais do que eu esperava. Gargalhadas explodiram novamente, mas Elisa nem ouviu. Seus olhos estavam fixos no motor, varrendo cada canto, cada fio, cada conexão. O pai sempre dizia que máquina era igual gente. Quando está doente, dá sinais. Só precisa saber olhar. E ela sabia. Em menos de 30 segundos, Elisa identificou a primeira coisa errada. A mangueira principal do sistema hidráulico estava desconectada, mas de um jeito que não parecia acidente. Alguém tinha feito aquilo de propósito. Ela continuou olhando e encontrou a segunda sabotagem. Um fusível do sistema elétrico tinha sido trocado por outro de amperagem errada, o que impedia qualquer ignição. E quando checou o sistema de combustível, encontrou a terceira armadilha. A válvula de injeção estava travada na posição fechada. 3 sistemas diferentes. 3 sabotagens propositais. Quem fez aquilo não queria apenas que o caminhão parasse de funcionar. Queria que ninguém nunca descobrisse o porquê. Elisa sentiu um frio na espinha. Aquilo não era coincidência. Aquele caminhão foi destruído de propósito por alguém que entendia muito bem de máquinas. Mas não tinha tempo para pensar nisso agora. O cronômetro não parava. 8 minutos! Tadeu berrou lá de baixo. Tá pensando em quê? Em qual desculpa vai dar quando fracassar? Elisa mergulhou de cabeça no trabalho. As mãos se moviam com uma precisão que parecia impossível, reconectando a mangueira hidráulica com movimentos certeiros. Os mecânicos mais próximos pararam de rir e começaram a prestar atenção. Havia algo diferente no jeito que ela trabalhava. Uma segurança, uma fluidez que não combinava com alguém que estava fingindo saber o que fazia. Ei, vocês estão vendo isso? Um mecânico jovem sussurrou para o colega do lado. Cala a boca, ela só está enrolando para parecer que sabe. Mas a dúvida já estava plantada. Elisa fechou os olhos por um instante e respirou fundo. O cheiro de óleo e graxa invadiu suas narinas, e de repente, ela não estava mais naquele galpão hostil. Estava na oficina pequena do pai, com chão de terra batida e teto de zinco, aprendendo a identificar cada som, cada vibração, cada segredo que as máquinas guardavam. Escuta a máquina, filha. A voz do pai ecoou na memória dela. Ela sempre conta onde está a dor. Você só precisa ter paciência para ouvir. Elisa abriu os olhos. Eu estou ouvindo, pai. Ela sussurrou. Eu estou ouvindo. Suas mãos voaram para o quadro de fusíveis. Arrancou o fusível errado e colocou o correto, que por sorte estava na sua caixa de ferramentas. Aquela caixa velha e enferrujada que muitos ali achavam patética, guardava peças que ela foi colecionando ao longo de anos, justamente para situações assim. 6 minutos! Tadeu gritou, mas dessa vez a voz dele tinha um leve tremor. Vamos, desiste logo! Poupa a gente desse teatro! Elisa não respondeu. Estava completamente focada, completamente imersa no trabalho. O suor escorria pela testa, os músculos dos braços queimavam de esforço, mas ela não parava. Não podia parar. Quando suas mãos alcançaram a válvula de injeção travada, ela percebeu que precisaria de uma ferramenta específica para destravá-la. Uma chave que a maioria dos mecânicos nem sabe que existe. Abriu a caixa de ferramentas, procurou entre as peças antigas e encontrou.
Uma chave de formato estranho, toda riscada, com as iniciais AD gravadas no cabo. Antenor Durães, seu pai. 4 minutos. A voz de Tadeu já não tinha mais deboche. Tinha nervosismo. Os mecânicos começaram a trocar olhares. Algo estava errado. Aquela mulher não estava apenas fingindo. Ela realmente sabia o que estava fazendo. E mais do que isso, estava trabalhando mais rápido e com mais precisão do que qualquer um deles conseguiria. Gustavo percebeu a mudança no ambiente e desceu do lugar onde estava observando. Caminhou até a frente do grupo, os olhos fixos em Elisa trabalhando lá em cima. O sorriso arrogante tinha desaparecido do rosto dele. O que está acontecendo? Ele perguntou baixo para Tadeu. Não sei, chefe. Mas ela parece que sabe o que está fazendo. Impossível. Nenhum dos nossos mecânicos conseguiu consertar esse caminhão. Eu sei. Por isso estou preocupado. Elisa destravou a válvula de injeção com um movimento preciso. A peça girou e se posicionou corretamente, liberando o fluxo de combustível. Agora só faltava uma última coisa. Verificar se todas as conexões estavam firmes e torcer para que as sabotagens não tivessem causado danos permanentes. 2 minutos! Tadeu gritou, e dessa vez sua voz rachou no meio. O galpão inteiro estava em silêncio agora. Ninguém mais ria, ninguém mais fazia piada. 40 homens prendiam a respiração, olhando para aquela mulher coberta de graxa que trabalhava com uma concentração sobre-humana. Elisa fez as últimas verificações. Mangueira hidráulica reconectada e firme. Fusível correto no lugar. Válvula de injeção destravada e funcionando. Tudo parecia certo. Tudo precisava estar certo. Ela olhou para o céu por um segundo, como se pudesse ver através do teto de zinco do galpão. Pai, se você estiver me vendo, me ajuda agora. Pela sua neta, pela Valentina. 1 minuto! Tadeu quase engasgou nas palavras. Elisa desceu do caminhão com movimentos rápidos. Quando seus pés tocaram o chão, ela caminhou até a cabine do motorista e subiu. Os mecânicos se afastaram instintivamente, como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Gustavo deu um passo à frente, o rosto tenso, as mãos fechadas em punho. Não podia ser. Não podia ser verdade. Uma mulher qualquer saída do nada não podia fazer o que seus melhores mecânicos não conseguiram em 5 meses. 30 segundos! Tadeu gritou, a voz falhando. Elisa colocou a mão na chave de ignição. O metal estava frio contra seus dedos. Ela fechou os olhos e viu o rosto de Valentina sorrindo para ela. Viu o pai ensinando ela a escutar as máquinas. Viu o marido dizendo que ela era a pessoa mais forte que ele conhecia. 15 segundos! Elisa girou a chave. Por um momento, nada aconteceu. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir o coração de cada pessoa naquele galpão batendo descontrolado. E então, o motor rugiu. Um ronco grave, poderoso, ensurdecedor tomou conta do galpão inteiro. O caminhão Komatsu vibrou com força, as luzes do painel acenderam e o som daquela máquina funcionando depois de 5 meses parada fez o chão tremer debaixo dos pés de todo mundo. Elisa olhou para o cronômetro na mão de Tadeu. 9 minutos e 50 segundos. Tinha sobrado 10 segundos. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que aquele galpão já tinha presenciado. Ninguém se movia, ninguém respirava. 40 homens estavam paralisados, olhando para aquela mulher na cabine do caminhão como se tivessem acabado de ver um fantasma. Elisa desligou o motor e desceu do caminhão devagar. As pernas tremiam de exaustão e emoção, mas ela se manteve firme. Caminhou até ficar de frente para Gustavo, os olhos fixos nos dele, sem medo, sem hesitação. A oficina é minha agora, ela disse com a voz calma. Certo? Gustavo estava branco como papel, a boca aberta, os olhos arregalados, completamente sem reação. Ao redor dele, os mecânicos começaram a trocar olhares de espanto, de incredulidade, de algo que nenhum deles esperava sentir. Respeito. Tadeu deixou o cronômetro cair no chão. O barulho do metal batendo no concreto ecoou pelo galpão silencioso, como um sino anunciando o fim de uma era. E Elisa permaneceu ali, parada, esperando a resposta que mudaria tudo. A resposta que ela tinha conquistado com suor, com lágrimas, com cada gota de força que ainda restava no corpo. O que ninguém sabia
era que a pior parte ainda estava por vir. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Elisa estava parada diante de Gustavo, com as mãos sujas de graxa, o rosto coberto de suor, esperando que ele cumprisse a palavra que tinha dado na frente de todos. O motor do caminhão ainda vibrava na memória de cada pessoa ali presente, provando que o impossível tinha acabado de acontecer. Gustavo engoliu seco. O rosto dele passou de branco para vermelho em questão de segundos, as veias do pescoço saltando como cordas tensionadas. Ele olhou ao redor, viu os rostos chocados dos funcionários, viu Tadeu paralisado com o cronômetro no chão e sentiu algo que nunca tinha sentido antes: humilhação. E então, Elisa perguntou com a voz firme: "Você deu sua palavra, na frente de todas essas testemunhas?" Um murmúrio começou a correr entre os mecânicos. Alguns balançavam a cabeça em aprovação, outros cochichavam entre si, impressionados com o que tinham acabado de presenciar. Um deles, um homem mais velho que trabalhava no canto do galpão, deu um passo à frente como se quisesse dizer alguma coisa, mas se conteve. Gustavo apertou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A mandíbula travada, os olhos injetados de raiva. Ele não podia aceitar aquilo. Não podia permitir que uma mulher, uma desconhecida, uma pessoa que ele considerava inferior, tivesse vencido na frente de todos os seus funcionários. "Você está de brincadeira, né?" Ele disse por fim, a voz saindo como um rosnado. "Brincadeira? Você fez uma proposta. Eu cumpri minha parte." "Eu nunca ia dar minha oficina para uma qualquer que apareceu da rua." Gustavo explodiu, o grito ecoando pelo galpão inteiro. "Você acha o quê? Que eu sou idiota?" A palavra atingiu Elisa como um tapa, mas ela não recuou. Manteve os olhos fixos nos dele sem demonstrar a dor que estava sentindo por dentro. Tinha ouvido coisas piores na vida. Tinha enfrentado situações piores. E não ia desmoronar agora, não quando estava tão perto. "Você deu sua palavra", ela repetiu, dessa vez mais devagar, mais firme. "Um homem de verdade honra o que promete." Os mecânicos prenderam a respiração. Ninguém nunca tinha falado assim com Gustavo Imperador. Ninguém tinha essa coragem, esse atrevimento. O ar do galpão ficou tão pesado que parecia difícil respirar. Gustavo deu um passo na direção de Elisa, invadindo o espaço dela, tentando intimidar. "Me escuta bem, sua ninguém. Eu sou o dono desse lugar, eu mando aqui. E você não passa de uma mosca que entrou onde não devia. Então você admite que sua palavra não vale nada?" A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Alguns mecânicos abaixaram a cabeça, outros desviaram o olhar. Todos sabiam que Elisa tinha razão, mas ninguém ousava concordar em voz alta. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a humilhação que estava sentindo. Depois, um sorriso cruel se formou no canto dos lábios dele. Um sorriso que não tinha nada de alegria, apenas maldade. "Quer saber?" Ele disse em voz alta para que todos ouvissem. "Até admiro sua coragem. Poucas pessoas me enfrentam assim." Por um momento, Elisa pensou que talvez, só talvez, ele fosse surpreendê-la. Que talvez houvesse uma pequena faísca de honra naquele homem. "Por isso vou te fazer uma proposta generosa", Gustavo continuou. "Você pode ficar. Pode trabalhar aqui." Elisa sentiu o coração acelerar. Será que tinha conseguido? Como faxineira. A palavra caiu como uma bigorna sobre a cabeça de Elisa. Ao redor, alguns mecânicos soltaram risadinhas nervosas, mais por alívio de não estarem na posição dela do que por acharem graça. "Faxineira?" Elisa repetiu, a voz tremendo de indignação. "É, já que você gosta tanto de trabalhar, pode limpar o chão desse galpão. Pagar um salário mínimo para você esfregar banheiro já é muito mais do que você merece. Eu consertei um caminhão que nenhum dos seus mecânicos conseguiu tocar em 5 meses. E daí?" Gustavo deu de ombros. "Teve sorte. Aposto que não consegue repetir." Elisa sentiu as lágrimas querendo brotar, mas as segurou com toda a força que tinha. Não ia chorar na frente daquele homem. Não ia dar esse gostinho para ele. "Você é um covarde", ela disse baixo, mas com uma firmeza que cortou o ar. "Um covarde que não tem coragem de honrar a própria palavra." Gustavo parou de sorrir. A frase tinha atingido em cheio, porque era verdade. E a verdade sempre dói mais.
O que você disse? Disse que você é covarde. E todo mundo aqui sabe disso. O rosto de Gustavo se contorceu de ódio. Ele olhou para os lados, viu um balde de água suja que os mecânicos usavam para lavar peças e, num movimento rápido, pegou o balde e jogou todo o conteúdo em cima de Elisa. A água imunda, misturada com óleo e sujeira, encharcou ela da cabeça aos pés. O galpão inteiro ficou em silêncio. Um silêncio de horror. Elisa ficou parada, a água escorrendo pelo rosto, pelo cabelo, encharcando a roupa. O frio da humilhação era pior que o frio da água. Mas ela não se moveu, não chorou, não gritou. Apenas olhou para Gustavo com uma expressão que ele jamais esqueceria. Isso, ela disse com a voz rouca, apontando para a água suja escorrendo do corpo. Foi a prova de tudo o que eu falei. Gustavo percebeu que tinha ido longe demais. Os funcionários estavam paralisados, alguns com expressões de horror, outros de nojo. Não nojo dela, nojo dele. Ele tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado, e todos tinham visto. "Tirem ela daqui!" Ele berrou para os seguranças, tentando retomar o controle. "Arrastem essa mulher para fora, e nunca mais deixem ela entrar." 2 seguranças se aproximaram de Elisa, mas hesitaram. Não queriam tocar nela depois do que tinham acabado de presenciar. Não queriam fazer parte daquela injustiça. "Vocês estão surdos?" Gustavo gritou. "Tirem ela daqui agora!" Os seguranças finalmente seguraram Elisa pelos braços e começaram a conduzi-la em direção à saída. Ela não resistiu. Não tinha forças para resistir. Mas enquanto era levada, seus olhos varreram o galpão, procurando os rostos daqueles homens que tinham assistido tudo calados. E então ela viu. No canto mais afastado do galpão, um homem de idade avançada estava de pé, com os olhos cheios de lágrimas. Era o mesmo que tinha dado um passo à frente minutos antes, como se quisesse falar algo. Seu Norato, o mecânico mais antigo da oficina, aquele que conhecia cada segredo daquele lugar. Quando os olhares deles se cruzaram, Elisa viu algo que não esperava. Reconhecimento. Como se ele soubesse algo sobre ela que nem ela mesma sabia. "Esperem!" Seu Norato gritou de repente, a voz rouca cortando o silêncio. "Isso está errado! Isso é errado!" Gustavo se virou para ele com fúria nos olhos. "Cala a boca, velho! Volta pro seu canto antes que eu te mande embora também. Eu vi o que aconteceu. Você deu sua palavra e agora humilha uma mulher que só queria uma chance? Eu mando aqui. Eu decido o que é certo e errado." Seu Norato balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. O seu pai nunca faria isso. Nunca. A menção ao pai fez Gustavo congelar. Era um assunto que ninguém tocava. Uma ferida que nunca tinha cicatrizado. O pai de Gustavo tinha construído aquela oficina do zero, com honra e trabalho duro. E agora estava vendo o filho destruir tudo. "Não fala do meu pai", Gustavo rosnou. "Alguém precisa falar", Norato respondeu. "Porque ele está lá em cima vendo o que você se tornou, e deve estar com vergonha." Por um segundo pareceu que Gustavo ia avançar no velho, mas algo o impediu. Talvez o olhar dos funcionários, talvez a própria consciência pesando. Ele apenas apontou o dedo para Norato e disse com a voz tremendo de raiva: "Você está demitido. Suma daqui antes que eu faça coisa pior." Elisa foi conduzida para fora do galpão enquanto o caos se instalava lá dentro. A última coisa que ouviu antes de ser deixada do lado de fora foi a voz de seu Norato gritando: "A verdade sempre aparece, sempre!" Do lado de fora, Elisa ficou parada sob o sol, a água suja ainda escorrendo das roupas. O corpo tremia de frio e humilhação, mas ela se manteve de pé. Tinha perdido. Tinha dado tudo de si e ainda assim tinha perdido. Mas quando levantou os olhos, viu algo que mudou tudo. Seu Norato estava saindo pela porta lateral do galpão, caminhando na direção dela com passos apressados. E no rosto dele havia urgência, determinação e um segredo que estava prestes a mudar a vida de Elisa para sempre. "Espera", ele disse ofegante quando chegou perto dela. Você é filha de Antenor Durães, não é?" Elisa sentiu o coração parar. "Como você sabe o nome do meu pai?" Elisa estava encharcada, tremendo, com a água suja escorrendo pelo rosto e pingando no chão de terra batida.
Mas seus olhos estavam fixos no homem de idade que caminhava em sua direção com passos apressados. Seu Norato tinha o rosto marcado pelo tempo, as mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira, e nos olhos dele havia algo que Elisa não conseguia decifrar. Era uma mistura de espanto, emoção e urgência. Como você sabe o nome do meu pai? Ela repetiu, a voz falhando. Norato parou na frente dela e ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando. Os olhos dele percorreram o rosto de Elisa como se estivesse procurando algo. E então, devagar, um sorriso triste se formou nos lábios rachados. Você tem os olhos dele, ele disse baixinho. Os mesmos olhos. A mesma determinação. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Fazia tantos anos que alguém falava do pai dela. Tantos anos que ela carregava a memória dele sozinha, sem ninguém para compartilhar. E agora, ali, naquele lugar onde tinha sido humilhada, um desconhecido estava dizendo que conheceu Antenor Durães. O senhor conheceu meu pai? Conheci. Norato soltou uma risada amarga. Seu pai foi o melhor amigo que eu tive na vida. Trabalhamos juntos nessa oficina por mais de 15 anos. Elisa arregalou os olhos. Meu pai trabalhou aqui? Trabalhou. Foi o melhor mecânico que essa oficina já viu. O melhor mecânico que esse país já viu. Norato apontou para o galpão atrás deles. Tudo que existe ali dentro foi construído com o suor do seu pai. Cada máquina que passa por aquela porta carrega um pouco do conhecimento dele. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Elisa, se misturando com a água suja que ainda pingava do cabelo. Ela nunca soube que o pai tinha trabalhado naquela oficina. Ele nunca contou. Por quê? Mas ele nunca me falou sobre isso, ela disse confusa. Nunca mencionou esse lugar. Norato abaixou a cabeça, e quando o levantou de novo, havia dor nos olhos. Uma dor antiga, guardada por anos, porque seu pai foi expulso daqui. Expulso e silenciado. Como assim silenciado? Norato olhou ao redor, verificando se ninguém estava ouvindo. Depois, pegou Elisa pelo braço com delicadeza e a conduziu para trás de um galpão abandonado, longe dos olhos curiosos. O que eu vou te contar agora, ele disse em voz baixa. Eu guardei por anos. Guardei com medo, com vergonha, com remorso. Mas depois do que eu vi hoje, do que aquele covarde fez com você, eu não consigo mais ficar calado. Elisa prendeu a respiração. Seu pai descobriu uma coisa grave. Muito grave. Norato engoliu seco antes de continuar. A oficina estava vendendo peças defeituosas para as mineradoras. Peças que pareciam novas, mas eram recondicionadas de forma irregular. Peças que podiam falhar a qualquer momento. Peças defeituosas? Sim, e não era pouca coisa. Eram lotes inteiros. Centenas de peças que iam para máquinas gigantes. Caminhões que carregam toneladas. Equipamentos que operam em condições extremas. A voz de Norato tremeu. Seu pai percebeu que aquilo ia acabar em tragédia. Que mais cedo ou mais tarde, alguma máquina ia falhar e alguém ia se machucar. Ou pior, Elisa sentiu um calafrio percorrer a espinha. E o que ele fez? Tentou denunciar. Juntou provas, documentos, tudo o que conseguiu. Ia levar para as autoridades. Norato fechou os olhos como se a lembrança fosse dolorosa demais. Mas antes que ele conseguisse, aconteceu o acidente. A palavra acidente fez o coração de Elisa apertar. O pai tinha falecido em um acidente de trabalho quando ela ainda era adolescente. Um acidente que nunca foi bem explicado, que sempre teve perguntas sem respostas. Que acidente? Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. Disseram que foi falha mecânica, que o elevador de carga cedeu e seu pai caiu. Mas eu estava lá naquele dia, Elisa. Eu vi. Norato abriu os olhos e eles estavam cheios de lágrimas. Aquele elevador tinha sido revisado uma semana antes, pelo próprio Antenor. Era impossível ter falhado. Elisa sentiu o mundo girar ao redor. As pernas cederam e ela caiu de joelhos no chão. A verdade que estava ouvindo era grande demais, pesada demais, devastadora demais. Você está dizendo que meu pai foi... Estou dizendo que seu pai descobriu uma fraude e que uma semana depois ele estava morto. Norato se ajoelhou ao lado dela e segurou suas mãos. Eu sempre soube que não foi acidente.
Sempre. Mas eu tinha medo. Tinha família, tinha filhos para criar. E fiquei calado como um covarde. As lágrimas de Elisa agora eram um rio. Chorava pelo pai que perdeu, pela verdade que nunca soube, pelos anos que passou acreditando em uma mentira. Quem fez isso? Ela perguntou entre soluços. Quem fez isso com meu pai? O pai do Gustavo era o dono da oficina na época, seu Otávio. Norato balançou a cabeça. Mas ele não sabia de nada. Era um homem honesto, trabalhador. Quem comandava a fraude era o gerente da época, um homem chamado Bernardo Meirelles. E onde está esse homem agora? Morreu há alguns anos, mas antes de morrer, ele ensinou tudo o que sabia para o pupilo dele. Norato apontou para o galpão. O Gustavo. Elisa sentiu uma onda de náusea. O homem que tinha acabado de humilhá-la, que tinha jogado água suja nela, era o herdeiro do esquema que destruiu sua família. Gustavo sabe o que aconteceu com meu pai? Não sei se sabe os detalhes. Mas ele continuou a fraude, continua até hoje. Norato tirou um papel dobrado do bolso do macacão. Seu pai me deu isso na véspera do acidente. Pediu para eu guardar caso alguma coisa acontecesse com ele. Eu guardei por todos esses anos, esperando o momento certo. Elisa pegou o papel com as mãos tremendo. Era uma carta escrita à mão, com a letra que ela conhecia tão bem, a letra do pai. Minha filha querida, ela começou a ler em voz alta, a voz embargada. Se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo, mas não chore por mim. Chore pela verdade que precisa ser revelada. Eu descobri coisas que homens poderosos querem esconder, coisas que custaram vidas e vão continuar custando se ninguém fizer nada. Eu tentei fazer a coisa certa, e talvez tenha pago o preço por isso. Mas você, minha filha, você é mais forte do que eu. Você tem o fogo nos olhos que eu sempre admirei. Se um dia você descobrir essa carta, prometa que vai terminar o que eu comecei. Prometa que vai fazer justiça, não por mim, pelos inocentes que ainda podem ser salvos. Com todo o amor do mundo, seu pai, Antenor. Elisa terminou de ler e ficou em silêncio. As lágrimas tinham parado de cair. No lugar delas, havia algo diferente nos olhos dela agora. Uma chama. Uma determinação que vinha de um lugar profundo. Tem mais uma coisa. Norato disse hesitante. Uma coisa que eu não sei se devo contar. Fala. As peças defeituosas que a oficina vende, elas continuam causando acidentes. Não aqui na cidade, mas nas mineradoras que compram da gente. Ele fez uma pausa dolorosa. Há alguns anos, um caminhão capotou numa mineradora no norte do estado. O motorista não resistiu. Elisa franziu a testa. E o que isso tem a ver comigo? Norato a olhou com uma tristeza infinita. O caminhão tinha sido consertado aqui na oficina, com peças defeituosas, e o motorista, ele engoliu seco. O motorista se chamava Renato Durães. O mundo parou de girar. Elisa sentiu como se alguém tivesse arrancado o coração do peito dela com as mãos. Renato, seu marido, o pai da sua filha, o homem que ela amou com todas as forças e que perdeu num acidente que disseram ser fatalidade. Não, ela sussurrou. Não. Eu só descobri a conexão há alguns meses, Norato disse com a voz embargada. Quando vi o sobrenome dele nos registros antigos, Durães, o mesmo sobrenome do seu pai. Aí eu pesquisei e descobri que ele era seu marido. Elisa caiu de costas no chão, olhando para o céu, tentando respirar. A mesma oficina que tinha tirado o pai dela tinha tirado o marido. A mesma fraude, a mesma ganância, a mesma maldade que passava de geração em geração como uma doença. Meu pai, meu marido. Ela murmurou para o nada. Eles tiraram tudo de mim. Norato se aproximou e sentou ao lado dela. Por isso eu não podia mais ficar calado. Por isso eu gritei lá dentro, mesmo sabendo que ia ser mandado embora. Ele segurou a mão dela com força. Você não veio parar aqui por acaso, Elisa. Você veio porque precisava saber a verdade. Elisa ficou em silêncio por um longo tempo. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho. Ela pensou no pai, no marido, na filha que estava num hospital esperando por ela. Pensou em tudo que tinha perdido e em tudo que ainda podia perder. E então, devagar, ela se levantou. Seu Norato, ela disse com a voz firme,
O senhor ainda tem os documentos que meu pai juntou? Tenho, guardados num lugar seguro. E sabe onde estão as provas da fraude atual? Sei de algumas coisas. Sei onde eles guardam os registros, sei quais fornecedores estão envolvidos. Elisa olhou para o galpão da oficina, onde as luzes começavam a se acender. O lugar que tinha destruído sua família. O lugar onde ela tinha sido humilhada. O lugar que agora seria o palco da justiça. Então a gente vai precisar de um plano, ela disse. Norato a olhou surpreso. Um plano para quê? Elisa se virou para ele, e nos olhos dela havia uma determinação que ele só tinha visto uma vez na vida. Nos olhos de Antenor Durães. Um plano para derrubar esse império de mentiras. E para fazer justiça por todos que essa família destruiu. Mas antes de qualquer coisa, ela precisava ver a filha. Precisava olhar nos olhos de Valentina e encontrar forças para o que viria pela frente. Porque a batalha que estava começando seria a mais difícil da vida dela. E dessa vez, ela não lutaria apenas por um emprego. Lutaria por vingança, por justiça, por amor. Elisa correu os 40 quilômetros até o hospital como se a vida dependesse disso. E dependia. Não a dela, mas a de Valentina. A menina que era a razão de cada respiração, de cada luta, de cada lágrima engolida. Quando chegou ao quarto, já era noite, e a filha estava acordada, olhando pela janela com aqueles olhos grandes demais para um rosto tão magro. Mãe! Valentina abriu um sorriso fraco quando viu Elisa entrando. Você demorou. Fiquei preocupada. Elisa se aproximou da cama e abraçou a filha com cuidado, sentindo os ossinhos frágeis sob a camisola do hospital. Valentina tinha perdido peso nas últimas semanas. O corpo estava lutando uma batalha que ela não conseguia ver, mas que sentia em cada célula. Desculpa, meu amor. A mãe teve um dia difícil. Valentina se afastou um pouco e olhou para Elisa com atenção. Mesmo doente, mesmo fraca, ela tinha uma percepção que assustava. Você estava chorando. Seus olhos estão vermelhos. Elisa tentou sorrir, mas não conseguiu. As revelações daquele dia ainda queimavam por dentro. O pai, o marido, a mesma maldade que tinha destruído os 2 homens que ela mais amou na vida. E agora ela estava ali, diante da filha, tentando encontrar forças para continuar. Mãe, o que aconteceu? Valentina insistiu. Você conseguiu o emprego? A pergunta era tão inocente, tão cheia de esperança, que Elisa sentiu o coração partir. Como explicar para uma criança que o mundo era injusto, que pessoas ruins existiam e que às vezes elas venciam, que a mãe tinha sido humilhada, encharcada com água suja, expulsa como se fosse lixo? Não consegui, filha. Não dessa vez. Valentina abaixou os olhos e Elisa viu uma lágrima escorrer pelo rosto pálido da menina. Então eu não vou poder fazer a cirurgia? Vai sim, meu amor. Vai sim. Elisa segurou o rosto da filha entre as mãos e olhou fundo nos olhos dela. A mãe prometeu que ia dar um jeito e vai. Nem que eu tenha que mover o mundo inteiro. Mas como? Elisa hesitou. Pensou em tudo o que tinha descoberto naquele dia. Na carta do pai, nas revelações de Norato, na verdade sobre a oficina Imperador. E pensou em algo que não tinha contado para ninguém ainda. Filha, lembra quando a mãe te ensinou a mexer no celular? A salvar as coisas na nuvem? Valentina assentiu, confusa. Antes de ir para a oficina hoje, a mãe gravou algumas coisas e mandou tudo para você, para o seu e-mail. Os olhos de Valentina se arregalaram. O vídeo que você mandou? Eu vi a notificação, mas não abri. Elisa sentiu um alívio imenso. Quando Gustavo quebrou o celular dela, ela achou que tinha perdido tudo. Mas tinha se lembrado de enviar o vídeo para a filha minutos antes de mostrar para ele. Um backup que ninguém sabia que existia. Não abre ainda, tá? Guarda bem guardado. Aquele vídeo é muito importante. Importante por quê? Porque às vezes, filha, a verdade é a única arma que os fracos têm contra os poderosos. E aquele vídeo é a nossa verdade. Valentina não entendeu completamente, mas assentiu com a cabeça, confiando na mãe como sempre confiou. Elisa ficou ali por mais 1 hora, fazendo carinho no cabelo da filha até ela dormir. E enquanto via o peito de Valentina subir e descer devagar, ela tomou uma decisão. Ia voltar àquela oficina, não para pedir emprego, para fazer justiça.
Na manhã seguinte, Elisa encontrou seu Norato num café afastado do centro da cidade. O velho mecânico tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido a noite inteira. Quando viu Elisa se aproximando, ele se levantou e a abraçou como se ela fosse da família. Pensei a noite toda, ele disse assim que sentaram. Pensei em tudo que te contei, em tudo que seu pai passou, e cheguei a uma conclusão. Que conclusão? A gente precisa agir rápido, porque a oficina Imperador está afundando, e quando ela afundar, todas as provas vão junto. Elisa franziu a testa. Afundando como? Norato tirou do bolso um papel amassado e colocou na mesa. Era uma notificação de contrato. A mineradora Ouro Verde fechou um contrato milionário com a oficina há alguns meses. 15 caminhões gigantes precisam ser consertados em uma semana. Se o prazo não for cumprido, a oficina paga multa de milhões e perde a parceria para sempre. E qual o problema? O problema é que ninguém naquela oficina consegue fazer o serviço. Os melhores mecânicos foram embora porque não aguentavam mais o Gustavo. Os que ficaram são medianos no máximo, e o prazo termina em 5 dias. Elisa processou a informação. Então a oficina vai falir? Vai. E quando falir, o Gustavo vai destruir todos os documentos, todas as provas, vai sumir com tudo que pode incriminar ele e começar de novo em outro lugar. É assim que gente como ele funciona. O sangue de Elisa ferveu. A ideia de Gustavo escapando impune, livre para destruir outras vidas, era insuportável. Mas tem outro problema. Norato continuou. Se a oficina falir, 40 famílias perdem o emprego. 40 pais de família que não têm nada a ver com as fraudes do Gustavo. Gente honesta que só quer trabalhar e colocar comida na mesa. Elisa ficou em silêncio. Pensou nos mecânicos que riram dela, nos que ficaram calados enquanto ela era humilhada, mas também pensou nos que talvez tivessem filhos, esposas, sonhos, gente que ia sofrer por causa da incompetência de um herdeiro mimado. O que o senhor está sugerindo? Norato a olhou nos olhos. Estou sugerindo que você volte lá. Voltar? Depois de tudo que fizeram comigo? Não por eles, pelas famílias inocentes. E pela chance de pegar as provas que a gente precisa. Elisa balançou a cabeça, incrédula. O senhor quer que eu salve a oficina que destruiu minha família? Quero que você salve as pessoas que trabalham lá. E de quebra, pegue as provas que vão destruir o Gustavo de uma vez por todas. O plano era arriscado, era louco, era quase impossível. Mas havia uma lógica torta nele que fazia sentido. Se Elisa conseguisse consertar os caminhões, ganharia a confiança dos funcionários, teria acesso aos documentos e poderia reunir tudo o que precisava para expor a verdade. E se o Gustavo não me deixar entrar? Norato sorriu pela primeira vez. Ele vai deixar, porque não tem outra opção. Nenhum mecânico na região consegue fazer aquele serviço no prazo. Só você. Elisa pensou na filha no hospital, nos 20 e poucos dias que restavam para a cirurgia, no dinheiro que não tinha, e pensou que talvez, só talvez, aquela fosse a única chance de conseguir tudo de uma vez. Justiça para o pai, justiça para o marido e salvação para a filha. Tá bom, ela disse por fim. Eu volto. Norato apertou a mão dela com força. Seu pai ficaria orgulhoso. Meu pai ficaria com medo, mas faria a mesma coisa. 2 horas depois, Elisa estava de pé na frente do galpão da oficina Imperador. O sol batia forte, e ela podia ver a movimentação lá dentro. Mecânicos correndo de um lado para o outro, gritaria, caos. Estavam desesperados. Ela respirou fundo, ajeitou a caixa de ferramentas do pai na mão e caminhou em direção à entrada. Dessa vez, ninguém riu. Dessa vez, quando ela entrou, os mecânicos pararam o que estavam fazendo e olharam para ela em silêncio. Alguns com vergonha, outros com surpresa, e alguns, poucos, com algo que parecia esperança. Gustavo apareceu no topo da escada do escritório, o rosto vermelho de raiva. O que essa mulher está fazendo aqui? Eu mandei nunca mais deixarem ela entrar. Elisa parou no meio do galpão, ergueu a cabeça e disse em voz alta para que todos ouvissem. Vim consertar seus caminhões. Não por você, pelas 40 famílias que vão perder o emprego se essa oficina falir. O galpão ficou em silêncio absoluto. E então, um por um, os mecânicos começaram a se levantar e caminhar na direção de Elisa. Não para expulsá-la,
para se posicionar ao lado dela. Gustavo olhou a cena de cima, sozinho, e pela primeira vez na vida, sentiu algo que nunca tinha sentido antes: medo. Os mecânicos formaram um semicírculo ao redor de Elisa, e pela primeira vez desde que ela pisou naquela oficina, ninguém estava rindo. Gustavo desceu a escada do escritório com passos pesados, o rosto contorcido de raiva, sem acreditar no que estava vendo. Seus próprios funcionários tinham se posicionado ao lado da mulher que ele tinha humilhado e expulsado no dia anterior. "Vocês enlouqueceram?" ele gritou. "Saiam da frente dela agora!" Ninguém se moveu. Um mecânico jovem, que no dia anterior tinha rido junto com os outros, deu um passo à frente. "Senhor Gustavo, a gente precisa desses caminhões consertados. Nossas famílias dependem disso. Se ela pode fazer o trabalho, a gente não vai impedir. Eu mando aqui! Eu decido quem trabalha e quem não trabalha!" Foi quando uma voz rouca cortou o ar. "Então manda a gente embora!" Todos se viraram. Era Tadeu. O mesmo Tadeu que tinha segurado o cronômetro com deboche, que tinha gritado a contagem regressiva querendo ver Elisa fracassar. Agora ele estava de pé no meio do grupo, com os olhos vermelhos e a voz tremendo. "Tadeu?" Gustavo não acreditava. "Você também?" Tadeu caminhou devagar até ficar de frente para Elisa. Parou ali, em silêncio, por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, para espanto de todos, ele se ajoelhou no chão de concreto. "Me perdoa", ele disse com a voz embargada. "Pelo que eu fiz, pelo que eu falei, por ter rido de você quando devia ter ficado calado." Elisa olhou para aquele homem ajoelhado e sentiu algo que não esperava sentir: compaixão. Ela sabia o que era ser pressionado a fazer coisas erradas. Sabia o que era ter medo de perder o emprego, de não conseguir sustentar a família. "Levanta", ela disse baixo. "Não precisa ficar de joelho. Precisa sim, porque ontem eu fui covarde. E hoje eu quero ser diferente." Tadeu se levantou devagar e olhou nos olhos de Elisa. "Minha filha tem a mesma idade que a sua. Se fosse ela precisando de ajuda, eu ia querer que alguém desse uma chance para minha esposa." Ele engoliu seco. "Me deixa ajudar. Me deixa fazer a coisa certa pelo menos uma vez." Elisa assentiu em silêncio. E naquele momento, algo mudou no galpão. A tensão que existia começou a se transformar em outra coisa, em esperança. Gustavo assistia à cena de cima, paralisado. Estava perdendo o controle da própria oficina. Seus funcionários estavam se rebelando, escolhendo uma desconhecida no lugar dele. A humilhação era quase insuportável. "Vocês vão se arrepender!" Ele gritou antes de voltar para o escritório e bater a porta com força. Elisa respirou fundo e olhou ao redor. 15 caminhões gigantes estavam espalhados pelo galpão, todos com problemas diferentes, todos precisando de conserto em menos de 5 dias. Era um trabalho insano, quase impossível, mas ela tinha enfrentado coisas piores. "Vamos trabalhar", ela disse. "Não temos tempo a perder." As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Elisa organizou os mecânicos em equipes, distribuiu tarefas de acordo com as habilidades de cada um e começou a trabalhar no caminhão mais complexo. Suas mãos se moviam com uma precisão que deixava todos impressionados. Era como se ela e a máquina falassem a mesma língua. No fim do primeiro dia, 3 caminhões estavam funcionando perfeitamente. No segundo dia, mais 4 foram consertados. Elisa mal dormia. Cochilava algumas horas no chão do galpão, enrolada numa lona, e acordava antes do sol nascer para continuar trabalhando. Os mecânicos se revezavam para trazer comida e água para ela, preocupados com seu estado. Na terceira noite, quando Elisa estava debaixo de um caminhão verificando o sistema de freios, seu Norato se aproximou com uma pasta na mão. "Trouxe o que você pediu", ele disse baixo. Elisa saiu de debaixo do caminhão e pegou a pasta. Dentro havia dezenas de documentos amarelados pelo tempo. Notas fiscais de peças defeituosas, relatórios de manutenção falsificados, registros de pagamentos suspeitos. Tudo que seu pai tinha reunido antes de ser silenciado. "Isso é suficiente para derrubar o Gustavo?" ela perguntou. "Isso é suficiente para derrubar o Gustavo, os fornecedores e todo mundo que participou da fraude." Norato apontou para um documento específico. "E olha isso aqui." Elisa leu o papel e sentiu o sangue gelar.
Era um relatório de manutenção de 5 anos atrás. O caminhão que matou seu marido Renato tinha passado por aquela oficina semanas antes do acidente. E a assinatura no relatório, autorizando o uso de peças defeituosas, era de Bernardo Meirelles, o mesmo homem que tinha sido mentor de Gustavo. Ele sabia, Elisa sussurrou. Ele sabia que essas peças iam falhar. Todos sabiam, e continuam sabendo. Elisa guardou os documentos na caixa de ferramentas do pai, junto com a carta que ele tinha deixado. Agora ela tinha tudo o que precisava. Provas do passado e provas do presente. Faltava apenas o momento certo para usar. Na quarta noite, quando faltavam apenas 2 caminhões para terminar, o celular de Elisa tocou. Era o hospital. Senhora Durães? A voz do outro lado era séria. Precisamos conversar sobre a situação da sua filha. Elisa sentiu o coração apertar. Aconteceu alguma coisa com a Valentina? Ela está estável, mas os exames mais recentes mostraram que a condição dela está avançando mais rápido do que esperávamos. O prazo para a cirurgia diminuiu. Diminuiu quanto? Temos no máximo 2 semanas agora. Depois disso, não podemos garantir que a cirurgia seja bem-sucedida. Elisa desligou o telefone e ficou parada no escuro do galpão tentando respirar. 2 semanas. 15 dias para conseguir o dinheiro de uma cirurgia que custava mais do que ela ganharia em anos. A situação tinha ficado ainda mais desesperadora. Tadeu percebeu que algo estava errado e se aproximou. Elisa, tudo bem? Minha filha, ela disse com a voz quebrada. O prazo diminuiu. Eu tenho que conseguir o dinheiro em 2 semanas. Tadeu ficou em silêncio por alguns segundos. Depois colocou a mão no ombro dela. A gente vai dar um jeito. Não sei como, mas a gente vai. Elisa limpou as lágrimas e voltou a trabalhar. Não tinha tempo para chorar. Não tinha tempo para desespero. Só tinha tempo para fazer o que precisava ser feito. No 5º dia, com o sol nascendo, Elisa apertou o último parafuso do último caminhão. 15 máquinas gigantes estavam enfileiradas no pátio da oficina, todas funcionando perfeitamente, todas prontas para serem entregues. Os mecânicos se reuniram ao redor dela, exaustos mas orgulhosos. Tinham trabalhado mais naqueles 5 dias do que em meses inteiros. E tinham feito isso sob a liderança de uma mulher que a maioria tinha humilhado no primeiro dia. Conseguimos, Tadeu disse, quase sem acreditar. A gente realmente conseguiu. Elisa olhou para os caminhões e sentiu uma onda de emoção subir pelo peito. Tinha honrado a memória do pai. Tinha provado que era capaz. Mas a batalha ainda não tinha terminado. O pessoal da mineradora vem hoje, seu Norato informou. O diretor da Ouro Verde em pessoa vai estar aqui para verificar a entrega. Quem é o diretor? Elisa perguntou. Um homem chamado Vicente Almeida. Dizem que ele é rigoroso, mas justo. Elisa assentiu. Precisava se preparar para o confronto final, porque quando aquele diretor chegasse, ela não ia apenas entregar os caminhões. Ia entregar a verdade. Toda ela. Gustavo apareceu na porta do escritório, visivelmente nervoso. Ele sabia que a entrega seria feita, que a oficina seria salva, mas também sabia que tinha perdido o respeito de todos os funcionários. O poder dele estava ruindo, e não havia nada que pudesse fazer. Os caminhões estão prontos? Ele perguntou secamente. Estão, Elisa respondeu sem olhar para ele. Todos os 15. Bom, quando o diretor da mineradora chegar, eu vou recebê-lo. Você fica quieta no seu canto. Elisa se virou e olhou diretamente nos olhos dele. Não. Quando o diretor chegar, eu vou estar bem aqui. E ele vai ouvir tudo que eu tenho para dizer. Gustavo empalideceu. Você não ousaria... Ousaria, sim. E você sabe que eu tenho provas. O som de carros chegando interrompeu a conversa. Todos se viraram para a entrada do galpão. Uma comitiva elegante estava entrando no pátio. E na frente de todos, um homem de cabelos grisalhos e postura imponente caminhava com passos firmes. Vicente Almeida, diretor da mineradora Ouro Verde, tinha chegado. E ele estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo. Vicente Almeida caminhou pelo pátio da oficina com olhos atentos, analisando cada detalhe dos 15 caminhões enfileirados. Atrás dele, uma equipe de engenheiros verificava os motores, os sistemas hidráulicos, os freios. Tudo funcionava perfeitamente. Tudo estava impecável.
Gustavo correu até o diretor com um sorriso forçado no rosto, estendendo a mão como se fossem velhos amigos. Senhor Vicente, que prazer recebê-lo. Como pode ver, cumprimos o prazo com folga. A oficina Imperador sempre entrega o que promete. Vicente apertou a mão dele sem entusiasmo e continuou olhando ao redor. Quem foi o responsável pelo trabalho? Bem, eu supervisionei pessoalmente cada etapa. Não foi o que eu perguntei. Vicente se virou para os mecânicos que estavam reunidos no canto do galpão. Quem liderou o conserto desses caminhões? O silêncio durou apenas alguns segundos. Então Tadeu deu um passo à frente e apontou para Elisa. Foi ela, senhor. Elisa Durães. Ela liderou tudo. Vicente franziu a testa e caminhou na direção de Elisa. Quando chegou perto o suficiente para ver o rosto dela, ele parou abruptamente. A cor sumiu das bochechas dele. Os olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. Durães? Ele repetiu com a voz estranha. Você disse Durães? Elisa sustentou o olhar. Disse, Elisa Durães, filha de Antenor Durães. Vicente cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Antenor? Meu Deus, você é filha do Antenor? O senhor conheceu meu pai? Vicente passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Conheci. Seu pai salvou minha vida há muitos anos. Eu era operador de máquinas numa mineradora no interior. Um dia, o equipamento que eu estava operando começou a falhar. Todo mundo mandou eu sair correndo, abandonar a máquina. Mas seu pai apareceu do nada, subiu naquele monstro de metal e consertou o problema em minutos. Se não fosse ele, eu teria morrido naquele dia. Elisa sentiu as lágrimas querendo brotar, mas as segurou. Precisava ser forte agora. Precisava terminar o que tinha começado. Eu nunca esqueci o que Antenor fez por mim, Vicente continuou. Prometi que um dia ia retribuir, mas quando fui procurar ele anos depois, disseram que tinha falecido num acidente. Não foi acidente, Elisa disse com a voz firme. Meu pai foi silenciado porque descobriu uma fraude nesta oficina. Peças defeituosas sendo vendidas como novas. Peças que causaram acidentes. Peças que tiraram vidas. O galpão inteiro ficou em silêncio. Vicente olhou para Gustavo, que tinha recuado alguns passos, o rosto branco como cera. Isso é verdade? Vicente perguntou com uma frieza cortante. Mentira! Gustavo gritou. Essa mulher é uma louca que apareceu aqui inventando histórias. Elisa abriu a caixa de ferramentas do pai e tirou a pasta de documentos. Aqui estão as provas que meu pai reuniu antes de ser silenciado. Notas fiscais, relatórios falsificados, registros de pagamentos. Ela entregou os papéis para Vicente. E aqui está algo que talvez o senhor queira ver. Vicente pegou um documento específico que Elisa apontou. Era o relatório de manutenção do caminhão que tinha capotado anos atrás. Os olhos dele correram pelas linhas até chegarem ao nome do motorista que tinha falecido. Renato Durães, ele leu em voz alta. Depois olhou para Elisa com horror. Era meu marido, Elisa completou, a voz finalmente falhando. Pai da minha filha. Ele estava dirigindo um caminhão que foi consertado aqui com peças defeituosas. Peças que eles sabiam que iam falhar. Vicente largou os documentos e se virou para Gustavo com uma fúria que fez todos recuarem. Você sabia disso? Eu não. Isso foi antes de eu assumir o Bernardo que... Bernardo era seu mentor. Você continuou o esquema dele. Vicente avançou até ficar cara a cara com Gustavo. Quantas pessoas morreram por causa da sua ganância? Quantas famílias foram destruídas? Gustavo não conseguiu responder. As pernas dele tremiam. O corpo inteiro parecia prestes a desmoronar. Vicente se afastou e pegou o telefone. Vou ligar para meus advogados. Essa oficina está interditada até segunda ordem. E você? Ele apontou para Gustavo. Vai responder por cada vida que ajudou a tirar. Espera! Gustavo caiu de joelhos. Por favor, eu posso explicar. Eu posso... Não existe explicação para isso. Vicente se virou para Elisa. Senhora Durães, a mineradora Ouro Verde vai comprar essa oficina. E eu quero que a senhora seja a nova responsável por ela. Elisa ficou sem palavras. Tinha vindo ali para fazer justiça, não para ganhar uma oficina. Eu não sei se... Seu pai dedicou a vida a máquinas. Seu marido morreu trabalhando com elas. Essa oficina destruiu sua família, mas agora você tem a chance de transformá-la em algo que honre a memória deles.
As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Elisa. Ela olhou ao redor, viu os mecânicos que tinham trabalhado ao lado dela, viu Tadeu com os olhos vermelhos, viu seu Norato chorando em silêncio. E as famílias que trabalham aqui? Ela perguntou. Os 40 funcionários? Continuam empregados. Sob sua liderança. Elisa fechou os olhos e viu o rosto do pai sorrindo. Viu Renato dizendo que ela era a pessoa mais forte que ele conhecia. Viu Valentina perguntando se a mãe ia conseguir. Eu aceito, ela disse. Os mecânicos explodiram em aplausos. Tadeu correu até ela e a abraçou, chorando como criança. Seu Norato se aproximou devagar e segurou as mãos dela. Seu pai está orgulhoso, ele disse. Onde quer que ele esteja, está muito orgulhoso. Vicente se aproximou novamente. Tem mais uma coisa. Soube que sua filha precisa de uma cirurgia urgente. Elisa arregalou os olhos. Como o senhor sabe? Tadeu me contou enquanto eu verificava os caminhões. Vicente colocou a mão no ombro dela. A mineradora vai cobrir todos os custos. Considere isso o pagamento da dívida que eu tinha com seu pai. Elisa não conseguiu mais segurar. Desabou a chorar, ali mesmo, no meio do galpão, cercada por pessoas que dias antes tinham rido dela. Mas agora ninguém ria. Agora todos choravam junto. 2 semanas depois, Elisa estava sentada ao lado da cama de hospital, segurando a mão de Valentina. A menina tinha acabado de sair da cirurgia e os médicos disseram que tudo tinha sido um sucesso absoluto. O coração dela estava curado. Mãe, Valentina sussurrou ao abrir os olhos. Estou aqui, meu amor. Estou bem aqui. A gente conseguiu? Elisa sorriu através das lágrimas. Conseguimos, filha. Conseguimos. 1 mês depois, a oficina reabriu com um nome novo. Na fachada, letras douradas brilhavam sob o sol. Oficina Durães, onde máquinas ganham alma. Na entrada, uma placa com 2 fotos lado a lado. Antenor Durães e Renato Durães. Embaixo, uma frase que Elisa tinha escolhido pessoalmente. Em memória dos que partiram. Em honra aos que continuam lutando. Os mecânicos trabalhavam com orgulho agora. Tadeu tinha se tornado o braço direito de Elisa, e toda semana ele levava a filha para conhecer a oficina e aprender que mulheres podem fazer qualquer coisa que quiserem. Valentina corria entre os caminhões gigantes, saudável e cheia de vida, perguntando para a mãe como cada peça funcionava. E Elisa respondia com paciência, passando adiante o conhecimento que o pai tinha passado para ela. Numa tarde de domingo, enquanto mãe e filha caminhavam pelo galpão vazio, Valentina parou diante das fotos na entrada e ficou olhando em silêncio. Mãe, o vovô e o papai estão vendo a gente? Elisa se ajoelhou ao lado da filha e abraçou ela com força. Estão sim, meu amor. Estão vendo e estão muito orgulhosos. Orgulhosos de você, né? De nós duas, porque a gente nunca desistiu. Valentina sorriu e apontou para as fotos. Quando eu crescer, quero ser igual a você, mãe. Forte assim. Elisa beijou a testa da filha e olhou para o céu através das janelas do galpão. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado e laranja. Você já é forte, minha filha. Mais forte do que imagina. E naquele momento, Elisa soube que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite sem dormir, porque no final, a verdade tinha aparecido. A justiça tinha sido feita. E o amor verdadeiro, tinha vencido. Porque é isso que acontece quando você se recusa a desistir.